amigos e amigas da Soul TV, do programa Hora da Prosa. No programa de hoje estamos recebendo um convidado, poeta, escritor, já tem uma longa trajetória no campo da poesia, além de ser um ativista político. A gente pode até falar um pouco sobre isso daqui a pouco, mas hoje nós vamos entrevistar Leonardo J.D. Campos, que acabou de lançar este livro, Deleite da Vida. É um livro de poesias, Deleite da Vida e outros poemas. Nós vamos falar bastante sobre esse livro aqui. Mas antes de falarmos do Deleite da Vida, do Leonardo Campos, eu quero que você se apresente para os nossos internautas. Diga quem é você, de onde você vem, como é que você chegou aqui na editora Copacesso. Bom, Jerônimo, primeiro agradecer a oportunidade, o espaço aí do seu programa, parabenizar pelo programa. Sempre importante valorizar a literatura. Você é uma pessoa que preza, né, por este valor da literatura, até porque você é presidente de uma editora da qual faço parte também, a editora Copacesso, diretor-presidente hoje. Estamos próximos de completar 10 anos aí, né? Daqui a pouco já fazemos uma década de existência. É um prazer muito grande estar aqui nesse seu programa, esse novo programa. Sucesso para você. Bom, primeiro, para falar de mim, eu nasci lá nas Minas Gerais, e a minha trajetória poética ela tem muito a ver com a questão familiar. A minha família, principalmente meu pai, ele sempre gostou muito de poesia, mesmo sem saber direito, né, o que era poesia. Ele trabalhava muito com rimas. Em Minas tem uma tradição que é o chamado calango mineiro, né, que é um ritmo de música, e meu pai pegava lá o violão e começava a rimar, a cantar, e aquilo entrava na minha cabeça. Eu falei, cara, um dia eu quero fazer esse negócio, né? E tinha também uma tradição também lá que é mais familiar, que é uma chamada Folia de São Sebastião, que eles saíam no mês de janeiro cantando nas casas. É uma devoção de um santo lá, um santo que se chama São Sebastião, e eles cantavam, né, folia, batendo nas casas, parecido com Folia de Reis, que é mais conhecida, e também trabalha as rimas. E meus pais e meus irmãos levantavam muito cedo para trabalhar. Meu pai trabalhava numa usina hidrelétrica, meus irmãos na roça, e a minha mãe levantava 3 horas da manhã para fazer o almoço para eles levarem, e lá já ligava o rádio. E ao ligar o rádio era aquelas músicas antigas caipira que tem muito de rima. Então a rima, principalmente a rima, teve muito a ver com a minha inspiração poética. Eu gostava muito de ouvir aquilo, e a partir de tanto ouvir eu arrisquei. Foi em 1987, agosto de 1987, saiu a minha primeira composição, meu primeiro poema, intitulado como Minha Infância. E de lá para cá, Jerônimo, aí eu não parei mais, né? Vim para São Paulo, continuei escrevendo, aí comecei a ter contato com várias pessoas também, principalmente da comunidade da igreja. Nós organizamos algumas atividades, concurso de poesia, mais de 10 anos, aliás, 2 décadas, né, nós trabalhando com concurso de poesia na igreja, e depois nós chegamos até aqui, né, que é a criação de uma associação, e depois transformou a associação numa editora, e aí começamos a trabalhar os projetos literários, enfim. Então, a minha trajetória tem muito, em resumo, ela tem muito isso, né? Uma tradição familiar, e que eu herdei isso lá dos meus pais, dos meus tios, né? Eu tenho um tio até hoje, né, que ele preserva essa folia de São Sebastião, meu tio Minerval, que ele, todo mês de janeiro sai com as suas folias, e é muita rima, né? Trabalha muito essa coisa da rima. Então, a poesia ela vem daí. Ok. Você já lançou quantos livros de poesia?
De poesia foram 4, né? Eu lancei Um Trilhar Poético, que foi o primeiro. Eu lancei pela Câmara Brasileira de Jovens Escritores, do Rio de Janeiro. 2007 foi lançado esse primeiro livro. O segundo livro é No Trilhar de uma Vida, foi em 2011. Aí já foi pela editora lá do ABCD Maior, né? Inclusive recordo muito o incentivo, né, do finado Celso Horta, né, que à época era diretor e o cara que me deu muita força para lançar esse segundo livro, ajudou bastante. Teve presente desde a concepção do livro até o lançamento. Então, saudoso Celso Horta, saudade do Celso Horta. Aí depois, 2017, eu lancei Irradiando no Tempo, aí já pela editora Copacesso. Esse Irradiando no Tempo já é um livro que foi lançado num evento, né, chamado Calçada Literária, que foi uma atividade que você, inclusive, pensou junto lá com o professor Celso Sinca, né, Sérgio Sinca. Teve o pessoal da Casa da Palavra também, que participou, enfim, uma atividade na Casa da Palavra. E eu lembro que você chegou, você não tem uns poemas aí para lançar um livro e tal? Aí eu disse, eu tenho sim. Aí eu juntei uns poemas lá e nós lançamos Irradiando. Foi um evento muito bacana. E agora, né, no mês de maio, no dia 17 de maio, nós lançamos esse último, né, Deleite da Vida e outros poemas. Então, de poemas são 4, né? É claro que eu não estou contando os livros coletivos, né, que a gente participou de vários, né? Pela Câmara Brasileira mesmo, eu participei de, se não me engano, duas ou 3 coletâneas. Aí tem também poemas publicados no projeto do concurso de poesia, e Feliz, a Poética, Poemas da Cidade, enfim, né? A gente tem algumas coisas publicadas aí, além dos livros em si, tem as participações também nas coletâneas. Muito bem. Recentemente, quando você lançou Deleite da Vida, salvo engano, você estava comemorando alguma data especial. O que estava acontecendo naquele momento? Pois na verdade assim, quando eu decidi lançar o livro Deleite da Vida, eu queria lançar este ano, né? Eu vou lançar mais um livro de poesia. Aí eu comecei a pensar as datas, aí eu escolhi 17 de maio, porque 17 de maio é uma data para mim muito especial. Meu pai, né, que faleceu em 2012, se estivesse neste plano aqui, estaria completando 90 anos de idade. Então foi também uma maneira de homenagear e de marcar essa data de aniversário aí do meu finado pai, que até porque ele tem muito a ver com essa trajetória, como eu disse no começo, né? Então, se não fosse ele, certamente não sei, eu não teria feito, não teria começado a escrever poesia e não teria lançado todos esses livros aí. Então, de certa maneira, foi uma homenagem também ao meu pai. Muito bem. Você foi um dos criadores da editora Compassés. Eu me lembro que na época a gente conversou muito sobre a dificuldade que era conseguir publicar nessas editoras comerciais, grandes editoras, a falta de espaço para novos autores e a qualidade do material que eles entregavam, mesmo a gente pagando caro para, para publicar nessas editoras. E hoje você tem lançado livros pela editora Copacesso, assim como eu e muitos de nossos amigos, com uma qualidade infinitamente superior. Eu gostaria que você falasse um pouco como é que foi para que a gente chegasse nesse nível na editora Copacesso. Isso é muito interessante essa sua pergunta, porque é uma realidade, né? O mercado editorial, ele hoje existe algumas facilidades em algumas oportunidades que se você buscar muito, você encontra, mas via de regra, primeiro que as editoras, chamadas editoras comerciais, dificilmente ela vai publicar um livro de poesia de um escritor ou de uma escritora iniciante, até porque, segundo a avaliação deles, poesia não vende, né? Então você não consegue acessar as chamadas editoras comerciais.
Acho que vale explicar, né, João? A editora comercial é aquela editora que banca, né, o custo da publicação do escritor e depois combina com ele na venda dos livros um percentual. E normalmente os percentuais são muito pequenos, né? Então, a boa parte dos lucros, né, das vendas dos livros vai para a própria editora. Mas enfim, você hoje dificilmente você encontra. Então você precisa buscar, né, a autopublicação, né? Você precisa buscar você mesmo, o próprio escritor, financiar a sua própria obra. E aí que entra a questão que você fala, né? Às vezes você tem, porque escrever é muito suor, é muita inspiração, transpiração, é tempo, é pesquisa, é uma série de coisas. Então você fica, para você escrever um livro como este, por exemplo, você vai aí 6, 7, 8, às vezes até mais anos até, dependendo do que você vai escrever. E aí é muito caro, né? As pessoas cobram muito caro. E muitas vezes, quando o escritor ele vai escrever o seu livro, ele imagina o livro, ele imagina como que ele quer que o livro fique. E nem sempre, ou quase sempre, né, isso acontece com as editoras. As editoras vai lá, tem os seus padrões lá, joga dentro do seu padrão e publica o livro, e às vezes muitas vezes o resultado não é aquele que o escritor ou a escritora espera. O diferencial nós olhando para isso, a gente começou nós tínhamos a clareza de que melhor do que aquilo a gente tinha condição de fazer. Então por que não fazer? Aí que nós iniciamos, né, Jerônimo, a criação da editora Copacesso, e a gente faz totalmente diferente, né, o processo de produção do livro, como é feito normalmente nessas editoras. Aqui o escritor ele chega e ele participa de todo o processo, né? Ele chega, ele entrega para nós aquilo que ele deseja, aquilo que ele imagina para o seu livro, e a gente procura transformar aquela ideia exatamente como o escritor, que é claro, com um toque a mais, enfim, para poder ficar o produto final possa ser o melhor possível. Então esse diferencial a gente trabalha com a gente também, né? A gente procura trabalhar dentro dessa lógica, dessa ideia, e quase sempre o resultado tem sido satisfatório. Eu não me lembro, Jerônimo, de a gente ter tido reclamações aqui em referência à qualidade, à questão da própria montagem dos livros. Sempre a gente tem recebido bastante elogios. Eu repito, né, acho que esse é o diferencial, e penso que nesse sentido a Copacesso ela cumpre um papel muito importante. De fato, você tem toda a razão. Nós estamos aí há quase 10 anos, comemoraremos em janeiro 10 anos de existência da editora Copacesso, e até aqui todas as nossas publicações foram elogiadas pelos autores. Mas, Léo, vamos falar um pouco de Deleite da Vida e outros poemas. Outros poemas eu imagino que seja porque você tem muitos outros poemas já publicados, né? Devia ter uma coleção de poemas para escolher para compor o livro, né? É curioso isso, Jerônimo, porque assim, este livro ele é uma seleção, né, de alguns poemas que eu cheguei a publicar no Facebook, em outras plataformas. Tem alguns poemas que eu publiquei também em coletâneas, que eu acabei colocando aí, e tem poemas inéditos também. Aliás, a maioria são poemas inéditos, né, que não tinham sido ainda publicados. E também no canal do YouTube também eu tenho alguns poemas lá que eu também acabei publicando lá. Mas a questão dos outros poemas foi o seguinte: quando eu comecei a montar o livro, eu não tinha um nome para o livro, né? Eu não tinha um nome. E aí eu comecei a pensar, né, que nome que eu poderia dar. E aí eu abri, né, folheei lá as páginas do livro. O primeiro poema que eu tinha colocado para abrir o livro, o título do poema é Deleite da Vida. Deleite da Vida é legal, dá um título legal para o livro. Aí eu coloquei Deleite da Vida, mas tem outros poemas também, então, e outros poemas. Então não é só o poema Deleite da Vida, então é o Deleite da Vida, que é o primeiro poema, e outros poemas para você deliciar e se deleitar, né?
Então foi um pouco nesse sentido, é mais no sentido de outros poemas mesmo. Você gostaria de fazer a leitura de algum poema do Rapaz, livro que interessante. Pode para ser? nossos internautas? Rapaz, eu tô sem óculos aqui, mas pode ser o Deleite da Vida, né? Sim. Pode ser? Pode. Deixa eu ver se eu consigo. Fique à aqui. vontade para escolher. Jonas, eu não vou conseguir não, cara. Eu não trouxe o óculos. Não trouxe o óculos. É. Então eu leio o poema. Leia, por favor. Eu vou fazer a leitura, eu não vou te oferecer o óculos porque não vai servir. Me desculpe aí, mas eu acabei não trazendo o óculos, cara. Ok. Vamos lá. Aí. Deleite da Vida. Leonardo J.D. Campos. Nas longas avenidas, estradas e trilhas, por onde a vida nos leva a caminhar, por vezes elas são turvas, espinhosas, rochosas demais. Pensamos em sustar, mas existe uma força tamanha que nos move, nos faz adiante seguir, e mesmo frente aos desafios, nos dá coragem para persistir. E acreditar é preciso. Somos o bastante para desafiar o destino onde queremos chegar. Quantos obstáculos, mas aquela força nos revigora e nos anima a lutar hoje, agora. Vamos? Sim, vamos lá. Nosso grito faremos ressoar, pois tentaram muitas vezes nos calar, desanimar e nossos sonhos aprisionar. Mas aqui estamos, firmes, sem medo, caminhando pelas veredas do tempo, na labuta, descendo e subindo os morros de um destino marcado, sem passatempo. Que em nós jamais se acabe aquela força teimosa com altivez, o eco de nossa voz que impulsiona, mesmo distante ou perto, talvez, quem sabe. O certo mesmo é que não, definitivamente não vamos desistir, pois acreditamos em nossos sonhos e cremos nas pessoas sem persuadir. Juntos cantemos a mesma canção, unidos no mesmo refrão, pela paz, como a sinfonia harmônica de um coro que canta, recanta, encanta, faz. Que bom, a vida segue seu destino. Que tal desfrutar o deleite de a vida viver, de aproveitar o tempo teimoso, destemido, que se refaz em cada alvorecer? Este é o Deleite da Vida, do Leonardo Campos. Jerônimo, eu acho que era uma coisa interessante que eu queria ressaltar deste livro. Este livro, além de outras coisas, ele tem algumas questões que eu trato de maneira bem objetiva: tempo, vida, amor, enfim, liberdade. E tem algumas coisas subjetivas, né? E isso é poesia, né? Poesia é trabalhar também o subjetivo, né? Uma questão que esse poema ele trata isso, e outros também, pelo menos mais dois pelo menos tratam isso, que é uma questão subjetiva, que é relembrar um momento muito triste da nossa história, né? Que foi o momento do golpe militar de 64, que em 2024 ele completou, né, 60 anos no dia 31 de março. Uns falam que é 30, né? Outros falam que é 31, mas enfim, ficou marcado como 31, mas uns falam que é 30. E tem muitos poemas, pelo menos 3, que eu trato essa questão, relembrando esse momento triste, inclusive este, né, que fala um pouco disso. De prestar atenção um pouco na leitura, você vai perceber que tem um pouco essa questão do golpe. E tem inclusive um dos poemas, eu lembro aquela grande poema, aquela grande canção, né, que embalou aquele momento da luta, da retomada da democracia, que foi Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, né? Então eu lembro um pouco esse poema, essa música, esse momento. Então, e eu queria deixar isso registrado aqui, que nós temos uma posição muito clara: ditadura nunca mais, né? Então que a gente não tenha mais isso no Brasil e em lugar nenhum, né? Então é uma forma também de dizer não contra isso. Perfeito. Muito bem. Leonardo, e as pessoas que quiserem adquirir o seu livro Deleite da Vida, e os outros também, como que elas podem
comprar o teu livro? Bom, duas formas. A editora Copacesso, a editora Copacesso dispõe, né, dos livros, pode entrar no site da editora Copacesso, copacesso.org, lá tem como é que fala, um menuzinho de contatos, né? Você pode ir lá estabelecer, eu quero comprar um dia, adquirir o livro, então você pode mandar pelo site e também pelas minhas redes sociais, né? Eu tenho Facebook Leonardo Campos, eu tenho também o Instagram, que é escritor Leonardo Campos, tem um blog também, Leonardo J.D. Campos escritor.blogspot.com. Tem o canal do YouTube que você pode mandar também, que é Leonardo Campos Escritor, ou pode entrar também pelo e-mail, né? leonardocampospt@gmail.com. Então são várias maneiras, né? Facebook da Copacesso também, você pode entrar lá, você pode mandar mensagem por lá, que a gente faz chegar o livro aí até você. Ok, então se você ficou interessado no livro Deleite da Vida e Outros Poemas, do Leonardo Campos, procure lá no site da editora Copacesso. Entre lá no Fale Conosco, deixe a sua mensagem, que alguém da Copacesso vai entrar em contato com você, certamente. Ok? Site da editora Copacesso, www.copacesso.org. Não tem BR. Ok? Isso mesmo. Enfim, você fez durante a sua juventude, como integrante da comunidade de jovens na Igreja São Geraldo, aqui ao lado da Copacesso, você organizou vários poemas, vários concursos de poesia. Eu me lembro que eu, inclusive, fiz parte da comissão julgadora de um deles. De onde você tirou essa ideia? Como que você aprendeu a fazer concursos de poesia? Porque você já fez vários, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre a Felisa, que tem também um concurso em andamento, a gente fala já, mas de onde veio essa sua... Como que você aprendeu a fazer isso? Muito legal essa pergunta. Eu queria, inclusive, Jerônimo, te pedir licença só para te contar uma coisa que eu nunca falei isso em lugar nenhum. Eu já respondo isso, acho que uma coisa acaba tendo a ver com a outra, né? Nós temos muitas coisas na vida, o tempo vai se encarregando de modificar as coisas, naturalmente, porque a vida ele é um processo de evolução, né? Hoje, imagino, eu vou dizer como que eu faço, mas eu imagino que outras pessoas também façam. A minha forma de escrever poesia, primeiro vem a inspiração. Eu escrevo aquilo que está na minha mente. Então é aquela coisa meio corrida, né? Então eu vou lá e escrevo. Aí depois eu vou trabalhar aquilo que eu escrevi. Eu vou juntar as coisas, vou separar. Aí vai formar o poema. Aí eu vou buscar as palavras para poder, outras palavras novas para poder trabalhar rimas, se for o caso, trabalhar, enfim. E hoje nós temos, né, disponível muitos sites, muitos lugares que te ajude a buscar palavras novas. No passado, a gente fazia isso buscando no próprio dicionário, que era um livro bem grossão, né, que tinham lá as palavras que você ia buscando lá, pesquisando as palavras. E eu falei, né, para você que eu gostava muito de ouvir rádio. Acho que pessoas da nossa idade cresceu ouvindo rádio, né? O rádio era um instrumento de comunicação, ainda hoje, né? Muito ouvido, mas na nossa juventude era muito mais. E eu, Jerônimo, ficava às vezes horas e horas ouvindo músicas para conhecer palavras novas através das músicas, inclusive as rimas, trabalhar rimas. Ele vai rimar com o quê? Isso. E eu começava a escrever aqui nos cadernos para poder ajudar a compor as poesias, os poemas que eu escrevi. Olha só como que eram as coisas, né? Eu tinha um caderno, uns cadernão grande lá, que eu guardava ele mesmo, e toda palavra nova, alguma coisa que rimava, e tudo com rimas, eu separava as rimas, né? Para poder depois buscar e compor as coisas. Hoje as coisas é muito mais fáceis, né? As coisas evoluíram. Então, e aí eu tinha
voltando àquela questão da sua pergunta, é uma coisa muito curiosa. Como as coisas eram muito difíceis para você fazer as pesquisas, né? Eu comecei a fazer uma reflexão um dia sobre a questão o que é poema, o que é poesia. Eu achava, num primeiro momento, eu achava que a coisa era igual, né? Era a mesma coisa, e depois eu achava que não. Mas eu comecei a buscar, saber o que era uma coisa, o que era. Olha como é que é o negócio, né? Uhum. Aí eu falei assim, olha, engraçado, né? Se a gente organizasse alguma atividade, isso 1990 e alguma coisa, quando eu participava na comunidade da igreja, como você falou, grupo de jovens. Engraçado, se a gente organizasse alguma coisa de poemas e poesias, na minha cabeça era isso, né? Poemas e poesias aqui, isso pode, além de ajudar os jovens a conhecer e a gostar de poesia, que é uma coisa legal, eu também vou aprender com isso, porque as pessoas vão trazer coisas e eu vou também aprendendo com isso. Então essa história do concurso de poesia começou nessa meio que, entre aspas, essa sede de aprender mais, de buscar mais, de conhecer mais e de também levar essa arte tão bela para conhecimento de outras pessoas, que veio a ideia de montar um concurso de poesia lá na igreja com a Pastoral da Juventude na época, né? Então a ideia era trabalhar com os jovens de principalmente a região leste da Diocese de Santo André, mas que fosse aberto para toda a Diocese. Aí eu levei isso lá para o grupo, a coordenação do grupo, o que o pessoal achava. O pessoal achou que isso não ia dar certo, mas eu incentivei. Você falou participou de uma promoção de louvor, uma não, foram várias. Pelo menos uns 4 eu me lembro que você foi. Inclusive você participou de um concurso concorrendo também lá. Verdade. E ficou em 3º lugar, se não me engano aqui. Segundo. Segundo lugar? Segundo lugar. Segundo lugar, que foi uma homenagem lá ao padre Zé Maon, o finado padre Zé Maon. Então foi assim, nessa vontade de buscar coisas novas, mas também de transmitir, que veio o concurso. Esse regulamento, como eu estava falando, serviu inclusive como inspiração para a Feliz da Poética. Se pegar o regulamento do concurso e pegar da São Geraldo da Feliz, ele é muito similar, ele só foi adaptado, né? Mas é muito similar. Ok. Tudo bem, Leonardo. Nós estamos chegando ao final Mas já da nossa gravação. Rapaz, o tempo urge, o tempo corre demais. Mas foi muito bom recebê-lo aqui no Hora da Prosa. E você vai voltar, a gente vai continuar. Vamos conversar em outras ocasiões aqui. Mas não esqueçam, Leonardo J.D. Campos, procurem esse nome na internet que vocês vão achar muitas coisas. Esse rapaz já escreveu muito. Foi um prazer muito grande ter você aqui, Leonardo. Como eu já disse, vamos convidá-lo para que venha outras vezes aqui no nosso Hora da Prosa, e mostrar mais uma vez aqui para os nossos internautas o seu livro Deleite da Vida e Outros Poemas. A capa desse livro traz uma foto da filha do Leonardo, não é isso? A minha filha e o meu sobrinho, lá no sítio dos meus avós, finados avós maternos. Esse sítio chama Sítio da Braúna, é Braúna mesmo, que tem uma árvore que chama, acho que se não me engano, Baraúna, né? Mas o sítio chama Braúna, que é lá no interior de Minas Gerais. Muito bem. Léo, deixe aí algumas palavras para os nossos amigos e amigas da Hora da Prosa. Não, João, é só agradecimento, agradecer por esse espaço, por essa oportunidade, mais uma vez, de desejar sucesso, né? Vamos ajudar a divulgar esse programa, porque é muito importante. A literatura, né, da nossa região, da nossa grande São Paulo, do nosso estado, é uma literatura muito rica, né? Então ela é importante ser divulgada e você é um cara que trabalha para isso. Então te desejo sucesso, que esse programa tenha vida longa e me colocar aí à disposição aí a hora que você quiser. Estamos aí prontos para a Hora da Prosa. Muito bem. Então nós ficamos por aqui e até o próximo Hora da Prosa.